Só que a Escritura, quando fala não faça uma coisa, ela também diz que é para fazer outra. Ou seja, quando Deus diz não adulterarás, Ele quer preservar o casamento. E o livro de Cântico dos Cânticos é uma canção de amor do casamento, não é? Nós lemos aqui duas pessoas que se amam e vivem esse amor concedido por Deus. Então nós aprendemos a cuidar da nossa família, do relacionamento marido e mulher, à luz de Cântico dos Cânticos. Então eu convido você a abrir o texto. Nós vamos fazer aqui uma mensagem panorâmica, não é? De uma boa porção desse texto hoje, a começar do capítulo 1, verso 5. Peço que você mantenha a escritura aberta aí. E nós vamos até o capítulo 2, verso 7. Eu vou ler somente o verso 5, tá bem? E ao passo que nós avançarmos, nós vamos lendo o texto. Então eu leio aqui do capítulo 1, verso 5, a palavra de Deus assim nos diz: Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus sua direção. Pai bendito, nós estamos reunidos nesta tarde, neste lugar simples, mas com uma riqueza imensurável, ó Deus, que é a Tua Palavra. Preciosa é a Tua Palavra. São palavras de vida, são palavras de redenção, palavras de edificação para aqueles que Te buscam com sinceridade de coração. E assim estamos, ó Deus, dobramos-nos, inclinamos-nos aos Teus pés, com humildade, bom Deus, para aprender de Ti. Nos ensina, Senhor. Nos ensina coisas que nós temos olvidado, deixando de ouvir, de dar atenção para esses assuntos tão importantes para a nossa vida pessoal, para a vida da família, para a vida da igreja e para a vida da sociedade. Precisamos ouvir a Tua voz. Aquilo que o Senhor tem a nos ensinar neste livro, tão rico, tão belo, que sirva, Deus, para nos despertar, para fortalecer os irmãos que aqui estão, que são casados, aqueles que um dia vão se casar, que possam aprender acerca do amor que o Senhor ensina, que os filhos possam aprender dos seus pais que aqui estão, pais, avós, que podem ensinar aqueles que estão debaixo dos seus cuidados a como o Senhor fala-nos, orienta-nos acerca do amor e de como uma família deve viver, como um casal, sobretudo, deve viver. Ajuda-nos assim, pois, ó Deus, nós Te rogamos, sobretudo, amar o nosso bendito Redentor Jesus, que tanto nos ama, tanto fez por nós e continua a fazer. É no nome dele que nós oramos agradecidos, Pai. Meus irmãos, Jacó, você conhece ele, não é? Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. 7 anos, meus irmãos. Longos 7 anos para casar-se com aquela jovem chamada Raquel. E a Escritura Sagrada faz uma observação que é extraordinária. Está lá em Gênesis 29, verso 20, quando ela diz que estes, os 7 anos, lhes pareceram como poucos dias. Passou voando. Por quê? A Escritura fala: pelo muito que a amava. Né? Então, por causa do grande amor que Jacó tinha por Raquel, aqueles 7 anos foram como nada diante dos seus olhos. Então, o amor tem essa capacidade, meus irmãos. O amor faz coisas extraordinárias. Aquilo que parece um peso para alguns, outros, por causa do amor, essas mesmas coisas se tornam leves. Não é? O amor tem essa capacidade. E a gente vive uma época, uma geração, meus irmãos, que pouco compreende do que é o amor, não é? Pouco conhece aquilo que Deus tem ensinado sobre o amor. O mundo, ele reduz, você sabe disso, né? O mundo reduz o amor a sentimento, basicamente a sentimento, a atração física, e quando não, a conveniência, casar por conveniência, não é? Ou casar com tal pessoa para eu ter a cidadania daquele país, não é? Há pessoas que fazem um casamento com este viés. Então, as Escrituras, no entanto, apresentam o amor como dádiva de Deus. O amor entre marido e mulher é uma bênção do alto, é dádiva do Senhor,
E essa dádiva precisa ser cultivada, ela precisa ser cultivada com admiração mútua, com comunhão, com deleite e com uma palavra-chave aqui, com sabedoria, muita sabedoria. E então muitas pessoas se aproximam desse livro, Cântico dos Cânticos, com alguma hesitação, com algum receio, porque vem nele somente poesia romântica, somente isso. Outros procuram em cada palavra procurar um significado alegórico e transformam o texto naquilo que ele não é. Mas antes de qualquer coisa, meus irmãos, esse livro ele celebra algo, ele canta com alegria algo, ele canta a mais bela dádiva que o Criador deu ao ser humano, é o amor. O amor entre o homem, o marido e sua mulher dentro da aliança do casamento. É o melhor bem que Deus deu ao homem, a capacidade de amar. Deus amou-nos tanto que deu seu Filho. Amor, é o amor, meus irmãos. Então, dentro dessa grande unidade de palavras que nós vamos estudar, que vai do verso 5 até o capítulo 2, verso 7, o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele permite-nos ouvir o diálogo entre esses dois amados dessa canção. Nós escutamos as inseguranças, nós leremos, perceberemos que um elogia o outro, nós perceberemos o desejo que há no casal e a alegria deles de desfrutar desse desejo. Então, através dessa poesia que a gente acaba aqui de sintetizar, nós aprendemos que o amor segundo Deus, de acordo com Deus, ele não floresce num casal perfeito. Não, meus irmãos. Ele, de fato, ele vai florescer na bondade e na graça que existe no casal. Ele não vai crescer quando se compara o amor entre casais, não é? Mas ele vai crescer quando os dois se admiram mutuamente. Ele vai amadurecer não na correria, na pressa. Ele vai amadurecer com a palavra-chave que é sabedoria. Sabedoria. Esse é um livro de sapiência, como a gente vai relembrar. Então, mais do que um romance antigo, esse poema ele é uma janela, é como se abrir uma janela para a gente contemplar algo maior, algo mais belo que é o amor de Cristo pela sua igreja. O mesmo Cristo que vê a sua noiva marcada pelo pecado, é esse que chama de bela, de amada, de preciosa aos seus olhos, como vimos e lemos em vários dos textos hoje aqui. Então, antes de a gente tirar algumas lições para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, precisamos dar atenção para a canção, para a música, para o poema. Que a poesia, ela não ensina como ensina outras partes da Escritura. Ela não é doutrina nos dada diretamente como cartas do apóstolo Paulo, por exemplo. Ela nos ensina através dos afetos. Ela nos ensina ao convidar-nos a contemplar a beleza da poesia, a beleza do amor de Deus, do amor segundo Deus. Deixe-me lembrar vocês, antes de entrar na poesia, precisamos lembrar que é poesia, mas é uma poesia sapiencial, ou seja, de sabedoria. Ela vai trazer-nos princípios para viver. Não se trata então de um discurso de doutrina, mas de uma canção de amor. É o que você tem diante dos teus olhos aí. Então nela o amor move-se. Você vai ver vários movimentos. Vou dizer o número de movimentos. 11 movimentos aqui nós vamos ver. Em poucas palavras, não é? Diante dos nossos olhos. A esposa fala de si, ela procura o seu amado, ela é admirada por ele a contempla, e os dois admiram-se mutuamente, ela deleita-se nele e por fim ela ensina e aprende a guardar o amor com toda a sabedoria, e ensina jovens a guardar o amor com sabedoria. Então vamos olhar esses movimentos, meus irmãos. Olha o primeiro movimento, a primeira parte da canção está do verso 5 até o verso 6. Aqui a gente percebe a esposa dando palavras às filhas de Jerusalém, que eram jovens virgens, onde essa noiva revela, essa esposa revela a percepção que ela tem de si mesma. Isso é importante para nós. No verso ela começa dizendo assim: eu estou morena e formosa. Que interessante, porque ela fala de duas palavras completamente contraditórias. Há uma tensão com as palavras que ela usa na poesia. É como que um pedido de desculpa por ela ser o que é. Por ela ser o que é. Ela sabe
que ela possui beleza, porque ela se diz formosa, mas ela também sente o peso de uma aparência que ela não está gostada em si mesma. Uma aparência que mais adiante ela vai dizer que foi marcada pelo sol. Mas é interessante que ela era uma mulher israelita, semítica, ela vivia na terra de Israel, e o povo de Israel tinha pele mais moreninha, não é? Morena. E ela era uma mulher morena, mas agora ela está mais morena do que seria o normal. Daí ela fala, eu estou morena, não sou moreno, né? Então, literalmente, ela diz aqui a palavra hebraica, sarro, significa eu estou escurinha, eu estou negrinha, né? E ela fala por quê? Ela não está contente com isso. Esse é um fato que a poesia apresenta, ela não está feliz com isso. Isso sugere algo para nós já de antemão, sugere que naquela cultura, uma pele bronzeada ou escura não era atrativa. As culturas pensam de modo muito diferente e muda conforme as épocas, né, meus irmãos? Esse negócio do que é atrativo hoje é uma coisa, amanhã é outra, e assim foi naquela época. Muito provavelmente naquela cultura israelita, daqueles dias, os efeitos do sol sobre a pele indicavam que a mulher era trabalhadora, era da classe trabalhadora, ou seja, de uma classe mais baixa, que precisava viver debaixo do sol para ganhar vida. Então, além de indicar essa diferença de classe, essa mulher morena pode estar em contraste com as mulheres que viviam na cidade grande, as filhas de Jerusalém, que viviam na cidade, que tinham uma pele clarinha, pálida, né? Porque não vivia debaixo do sol, né? Vivia frequentado o palácio, coisas dessa natureza. Então, o facto que nós temos nessas primeiras palavras, e vai dominar essa primeira parte, é que ela não se apresenta como uma mulher idealizada segundo os padrões da corte ou do palácio. Ela não é esse tipo de mulher. Ela aparece como alguém comum, alguém marcada pela vida. Ela percebe a si mesma nessa tensão, sou morena, mas sou formosa, e formosa. Ela compara a sua pele naquela condição, naquele período, com umas tendas de Quedar. Ela se refere então a uma tribo de nômades que vivia no deserto da Síria e da Arábia, que é frequentemente mencionada na Bíblia, cuja palavra significa ser escuro, né? As tendas eram escuras, o tecido eram escuros. Então, daí a mulher ela fala, olha, não olhe para eu estar assim. Ela vai dizer isso logo no verso seguinte, não olheis para eu estar morena. Ela parece estar a responder a uma observação das outras jovens, talvez uma crítica, talvez uma curiosidade sobre a cor da sua pele, talvez se o marido haveria de aceitá-la como ela é, se não haveria problemas de relacionamento. O fato é que a sua beleza não é negada, mas ela se defende. Ela se defende. Sou morena, ela é morena e formosa. Há nela dignidade, há nela encanto. A referência às tendas de Quedar, junto com as cortinas de Salomão, traz algo interessante e curioso. Ao mesmo tempo, ela une rusticidade, lá do campo, lá do deserto, com nobreza. Olha o que é essa mulher. Ela se sente nobre, ao mesmo tempo se sente rústica, humilde. Quedar lembra as tendas escuras. Vida nômade, simplicidade. Salomão, o que lembra? Nós sabemos. Quando lemos a história de Salomão, era o homem mais rico sobre a face da terra, não é? Então, lembra esplendor, beleza palaciana, riqueza, não é? Então, ela vê-se aí entre esses dois mundos, escura pelo sol, ou por causa do sol, mas também uma mulher bela. Só que é interessante que ela não chama atenção, ela não fala muito da sua beleza, ela fala mais, ela destaca mais aquilo que para ela era um defeito. Na sua concepção, era negativo, porque ela diz no verso 6, não olheis para eu estar morena. Aí ela diz o porquê que ela ficou morena. Observe o verso 6 em diante. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Então ela usa aqui uma imagem de vinha que funciona de duas formas. A vinha, de fato, aquela plantação de uvas, não é? Do campo da vinicultura, que ela trabalhou na vinha alheia, mas poeticamente ela fala da própria vinha, ou seja, apontar
para o cuidado de si mesmo, da sua própria beleza. Ela investiu tempo para cuidar de outros, mas não cuidava de si mesma. Não sobrava tempo para cuidar de si mesma. Daí ela ficou morena, porque ela se entregava ao trabalho debaixo do sol e forçada pelos seus irmãos. Que ela diz assim: os filhos de minha mãe. Observe que ela está separada deles. Ela não olha para eles com muita simpatia, não é? Mas tinha a ver até com a cultura. Naquele tempo, vai observar isso lá para frente dessa grande poesia, os irmãos tinham o papel de proteger a irmã mais nova, as irmãs, a virgindade das irmãs. Então eles eram meio policiais das irmãs, não é? Meio policiais, né? Eu sou de uma família com 3 irmãs, então eu exerci o tempo de policial das minhas irmãs durante um tempo também. Só que aquilo, naquela época, era ainda mais intenso. Então, esse período de texto, esses versículos, mostra essa esposa falando de si mesma de uma forma mais negativa. Guarde isso no coração por enquanto. Ela olha para si de uma forma mais negativa, diante de olhar, da testemunho das jovens virgens da cidade. Ela fala da sua beleza, não é? Não despreza a sua beleza, mas ela enfatiza a negatividade devido ao sofrimento do trabalho. Num segundo momento, aí no verso 7, ela fala de desejo. Embora ela se sinta autodepreciada, ela se deprecie, né, tem uma percepção negativa acerca da sua própria aparência, ela deseja estar com seu marido. E ela diz então no verso 7, dize, meu amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde faz repousar pelo meio-dia. Olha que interessante a poesia, porque ela está insegura quanto à sua aparência, mas ela deseja estar com seu marido. E o desejar estar, ela pede para indique para mim onde é que você se encontra, onde é que você vai repousar no seu rebanho. É interessante que aquela cultura dista da nossa, não é? A nossa, mais ou menos, nós temos um horário pré-definido, pelo menos vulgarmente, ou majoritariamente, onde que se trabalha num determinado horário e voltamos para casa, terminado o trabalho, não é isso? Naquela cultura não era bem assim. Era a tendência de as pessoas irem para o campo, guardar as ovelhas, ficarem dias e só depois voltar a casa. Então a mulher não queria esperar tantos dias, semanas, sabe-se lá quanto tempo para ver o marido. Ela queria ver o marido o quanto antes, gozar da sua intimidade, da sua presença. Então ela queria esperar. Me diga, onde você vai colocar as tuas ovelhas para pastar, os teus animais, o teu rebanho para pastar, quando eles vão repousar ao meio-dia? A ideia é, nós vamos ter tempo para nós vamos poder ficar juntos e desfrutar de comunhão, de intimidade. Então ela mostra aqui, meus irmãos, esse desejo, ainda que a sua aparência ela tenha percepção negativa, mas ela deseja estar com o seu amado e procura o lugar para encontrá-lo sem confusão e sem vergonha. Porque a ideia aqui, ela podia imaginar aqui que ao andar atrás do seu marido, alguns outros homens, pastores de ovelhas, pudessem pensar que ela fosse uma mulher da vida. E ela não era uma mulher da vida, ela era casada com ele. E era legítimo estar. Então ela queria ir diretamente aonde o marido se encontrava. Aí no terceiro movimento da poesia, na terceira estrofe, quando a poesia é dada agora na voz do marido, ele responde a ela e responde com ternura. Se tu não sabes, olha a forma como ele diz, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacentas os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Há muito aqui e nós vamos nos ater só a um ponto principal. Ele orienta ela, mas olha a forma como ele a trata. Maridos, olha como este marido trata a sua esposa. Ela tem uma percepção negativa de si mesma, não é? Mas quando ele fala, ele diz, ó mais formosa entre as mulheres, a mais linda entre as mulheres. Ele a engrandece, ele tem um olhar especial para a sua esposa. Ele orienta ela como encontrar, ele quer estar com ela também, e orienta para que esse encontro aconteça, eles possam gozar de um tempo juntos, não é? E a poesia segue, vem agora o verso 9 até o 11, um quarto movimento, quando o marido compara a esposa e a elogia. Verso 9 até o 11,
ele diz lá, as éguas, deixa eu ler os 3 versículos, as éguas dos carros de Faraó te comparam, querida minha. Formosas são as tuas faces, entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Você talvez esteja rindo aí no seu coração, né? Como é que um homem fala isso da sua esposa? Né? Comparar a mulher com as éguas de Faraó, né? Para nós, para mim, para você, isso soa estranhíssimo, né? Nós não fazemos isso e penso que jamais faremos, né? Uma comparação assim, como é que vai comparar, falar que a mulher é bonita e formosa, comparando ela com um animal? A questão é que a cultura é outra, né? A questão é que os costumes, a percepção de vida é diferente, é uma vida pastoril, é uma vida de pessoas que quando vão à cidade e veem algo que nós somos acostumados a ver no campo ela vê os animais soltos, sem ornamento algum, e quando de repente se depara com os carros de Faraó, que era o homem mais rico sobre a face da terra, né? Uma opulência de riqueza, até os animais vestiam-se de forma opulenta, e diz uma tradição, só para você ter uma ideia, para termos uma percepção da riqueza de Faraó e como ele cuidava daqueles que estavam sob a sua jurisdição, a sua guarda. Os seus oficiais, quando se apresentam, os servos de Faraó, quando se apresentavam diante dele, para ter uma conferência com ele, diz a tradição, era pulverizado pó de ouro sobre as suas vestes para poder estar na presença do rei. Tal era a opulência. Então, os animais, as éguas de Faraó eram belíssimas, eram ornamentadas, era algo que quando saía às ruas o povo parava admirado para ver tão bela, tão distinta elas eram de todas as outras. Percebe o que aconteceu? Quando o marido fala das éguas, aquela mulher percebe o que ele está fazendo. Está a falar que ela é distinta de todas as demais mulheres. É a mais bela de todas as demais. Então, mas aí depois ele fala, nós vamos te fazer enfeites, nós vamos te ornar ainda mais. Mas o que é belo nessa mudança de linguagem é que ele fala da beleza dela e reconhece que ela é formosa antes mesmo de colocar sobre ela enfeites. Ele gosta dela e acha formosa como ela é. Antes de ir para o cabeleireiro, né? Antes de colocar os brincos, o aro na cabeça, antes de fazer maquiagem, antes de receber as peças de bijuteria, no caso não, mas de ouro, de prata, ele já olha para ela in natura, olha para suas faces, para o seu pescoço, fala: você, querida minha, é formosa. Você é formosa, eu comparo você com aquilo que é mais belo entre aquilo que acontece nessa terra onde nós vivemos. Em poucas palavras, meus irmãos, o que ele está dizendo é que aquela mulher enlouqueceria todos os homens com a sua atratividade. Tão bela ela aos seus olhos. Então percebe como nessa troca de conversa, de diálogo na canção, as estrofes, elas vão enaltecendo um ao outro, cheio de palavras honrosas, de palavras de admiração, de reconhecimento de beleza, singularidade, um dignificando o outro aos seus próprios olhos. Aí vem o quinto movimento, quando a mulher contempla o amado e descreve como ela tem deleite nele. Verso 12 até o 14. Olha a própria linguagem, mais uma vez ela deixa de falar dele como um pastor de ovelhas, e possivelmente era isso que ele era, um pastor de ovelhas, mas mais uma vez ela chama ele de rei, né? Enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu nardo exala o seu perfume. Quer dizer, ela fala dele como rei, assentado à mesa. A palavra mesa aqui, ela tem duas ideias possíveis, duas traduções possíveis. Não pense numa mesa alta como essa, que não era o padrão daquela época. As mesas eram baixinhas e as pessoas se sentavam, obviamente não sobre a mesa, mas ao lado da mesa, não é? É uma forma como nós dizemos até hoje: vamos sentar-nos à mesa. Na verdade, é na cadeira, não é?
Mas a palavra também pode significar sofá, ou seja, um sofá que fica junto à mesa, né? O fato é que ele está naquele momento de descanso, de contemplação, e ela olha para ele e fala: o meu rei, o rei está sentado, e enquanto ele está sentado, o meu nardo aqui é um perfume, é uma fragrância, na verdade exótica, né? Das regiões lá da Índia, das montanhas da Índia, uma fragrância de alto preço, de alto custo. E ela compara o seu amado com essas coisas caras e cheirosas, bom, agradável, que ela conserva consigo mesma. Ela fala aí no verso seguinte: o meu amado ela está descrevendo que ele é para ela, é para mim um saquetel, um saquinho de mirra, um saquinho de perfume. Um saquinho de mirra era mais uma resina perfumosa, proveniente de uma casca de árvore, que ela guardava junto do seu seio, entre os seus seios. Falava: esse é o meu amado, ele está sempre na minha intimidade, no meu coração, na minha alma. Lembra que ele havia dito lá atrás: o amado de minha alma. Então não é algo frágil, a relação deles não é somente de atração física, é algo que um pertence ao outro. Eles se amam muito, eles estão unidos, uma só carne, como diz lá o texto de Gênesis, uma só carne. Então ela fica a usar esse tipo de linguagem, as flores, racino de flores de rena, lá das vinhas de Engedi, que é um deserto ali pertinho, na região, na margem ocidental do Mar Morto, ali em Judá. Então está falando que palavras, figuras de linguagem que comunicam como seu marido é precioso. Ele lembra perfume, ela fala de intimidade, de prazer que ela tem nele, a sua presença é algo desejável, estar com ele é desejável, ela guarda no coração. Aí vai a poesia para o 7º movimento, quando o marido reafirma a beleza da esposa, no verso 15, eu percebo que ele insiste. Ele fica insistindo. Lembre-se como começou a poesia. Ela tem uma percepção negativa, mais negativa de si mesmo, percebe? A poesia de alguma forma cresce. Eis que és formosa. Ele afirma, ele faz com que a mulher sinta segura quanto à sua própria aparência. Eis que és formosa, ó querida minha. Eis que és formosa. Ele insiste. Os teus olhos são como os das pombas. Então ele intensifica o seu elogio, né? Então ele não só olha para o corpo dela, porque de fato olhou para suas faces, para o seu pescoço, e depois vai olhar para mais, e aqui ele destaca os seus olhos, né? Como que aquela pessoa que olha para os olhos e conhece o íntimo do outro, né? Admira os olhos, se apaixona, está apaixonado pelos olhos. Isso diz muito até hoje. Olhar nos olhos das pessoas dizem muito, né? Até hoje eu sinto isso, permito-me fazer esse parênteses. Quando alguém conversa com o outro e não consegue olhar nos olhos do outro, a percepção que há algum problema. Há algum problema. Porque o olhar diz muito. Ter a capacidade de olhar as pessoas nos olhos diz muito. E ele sabe disso, né? Os teus olhos são como de pomba. A singeleza, a ternura, a mansidão que ele percebe dela. Então, o que ele faz nesse verso é reafirmar a beleza. Ela se sente segura, terna, sente a sua dignidade. Aí o 7º movimento, vai aí o verso 16 e 17, ela vai contemplar a beleza do amado, sabe onde, meus irmãos? No lugar de comunhão deles, no lugar da intimidade deles, no leito e na casa. No leito e na casa. Como és formoso, diz ela, amado meu. Como és amável. Ela declara a beleza dele. Declara que ele é amável. É um amado seu. Um amado seu. Você percebe como o amor é recíproco na canção? Ela fala do amor por ele e ele fala do amor por ela. Não é só um lado, são os dois lados. Há uma reciprocidade. Ela não apenas recebe elogio,
ela também emite palavras de elogio para o seu marido, seu esposo. E então a imagem do leito verdejante aqui, meus irmãos, das vigas de cedro, dos caibros de ciprés, cria aqui nessa poesia uma atmosfera de intimidade do casal, não é? No leito, onde eles se amam, a casa, o lar onde eles habitam, ela transmite com essa figura linguística uma imagem de estabilidade, de uma casa que é o abrigo para eles, que um lar deles é seguro, a relação deles é segura, é o amado dele. Então, a ideia principal que domina estes versículos 16 e 17 é a contemplação da esposa olhando para o seu amado e vendo ele como belo, o elogia, vê que ele é amável e que o lugar onde eles se relacionam e a casa onde eles habitam é uma relação íntima, amorosa, uma relação segura. Então a canção continua a ser entoada, e se você lembrar, isso muito possivelmente era cantada nos casamentos em Israel, e vai-se a oitava parte, a oitava estrofe da poesia, onde a esposa ela volta a olhar para si mesma novamente. Ela tem uma autoavaliação de si mesma. Então no capítulo 2, ela diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Que bonito ela fala assim, porque houve uma mudança na forma de olhar para si mesma. No começo, ela falou de si como, falou da sua formosura, mas ela deu ênfase a uma percepção daquilo que ela não gostava em si mesma, não é isso? Ela olhava para si de modo muito negativo, mas na troca de elogios um para com o outro, ela foi crescendo na sua percepção acerca de si mesma, e agora ela não se vê de forma negativa, ela se vê como uma flor. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Na verdade é uma repetição da mesma coisa. A rosa aqui é o lírio dos vales de Saron. Saron é uma região, né? É uma região conhecida ali na parte oriental do Jordão, do Rio Jordão, perto de Gileade. Então agora essa percepção de si mesma foi transformada. Aquela que começou defendendo-se o olhar das filhas de Jerusalém, agora fala de si como uma imagem floral. Ela não se apresenta com arrogância, mas com simplicidade. Ela é uma flor do campo. Tem uma beleza natural criada por Deus. Mas uma flor comum. Por que comum? Porque o lírio era comum. O lírio não era uma flor especial. O lírio era, alguns estudiosos traduzem a palavra original e reconhecem como o açafrão que nós hoje usamos aonde? Lá na cozinha de casa, não é para temperar a comida, não é isso? Os cozinheiros aqui presentes, não é? Uma flor comum, vulgar até, vulgar que eu digo, para todo lado, não é? Ela fala, olha, aquela flor comum lá de Saron é o que eu sou. Então ela fala, ela reconhece a sua beleza, mas com humildade poética. A gente poderia cantar isso, as mulheres poderiam cantar da sua própria beleza, né? A igreja poderia cantar, as meninas, os meninos, os homens, no dia a dia podia falar da sua própria beleza de modo poético. Mas aí vem uma outra estrofe que é uma resposta do homem. O homem ouve aquela canção da parte dela, ele ouve ela dizer que ela se sente agora um pouco mais segura e fala da sua beleza de forma tão humilde, e ele recebe aquela palavra, aquela estrofe cantada por ela, só que ele replica, ele fala, ele responde com uma outra poesia. Ele diz, olha, qual o lírio dos vales, diz aí o verso número 2, qual o lírio melhor entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Você percebeu o que ele disse? Percebeu o que ele falou? Ele acolheu a imagem, a figura que ela criou. Ok, você é um lírio, mas eu devo dizer, você é o lírio entre os espinhos. Quando eu olho para o mundo, quando eu vejo você, é como se você aqui estivesse uma flor distinta entre tudo que eu vejo ao redor, são espinhos. Ele não está depreciando as outras mulheres, só está dizendo como ele a vê, né? Tudo mais
não tem valor quando eu olho para você. Você é única. Se você é o lírio, você é única. O lírio só tem você nesse mundo. Percebe como ele enaltece a sua esposa? Ele a vê de uma forma distinta entre as demais mulheres agora, devo dizer. Ela não é apenas bela, ela é incomparável. Meu Senhor, que coisa maravilhosa. Tão amado, o marido confirma a beleza da mulher e eleva a autopercepção dela, falando da sua singularidade. Aí vamos para o 10º movimento. Você nunca achou que um sermão ia ter tantas divisões, não é? Nós chegamos ao 10º movimento. No 10º movimento, a esposa expressa o seu deleite no amado, do verso 3 até o verso 6. Devo dizer, meus irmãos, que todo esse texto que nós temos lido aqui, ouvido essa canção, é uma verdadeira litania de amor. O que é litania? É uma troca constante de poemas de amor, de declarações de amor, de um para o outro. O marido fala para a esposa fala para o marido. Tudo que eles falam é de enaltecimento, de contentamento, de prazer um no outro. Então, uma litania de amor. Então, esses versos não deixam de ser. Verso 3 até o 6 continua a litania de amor. Ah, você me comparou com o lírio entre os espinhos, então, sabe o que você é para mim? Sabe as árvores do bosque? Pois você é macieira entre todas as árvores que há no bosque. Você se distingue de todas as árvores do bosque. E sabe o que é macieira? A macieira é aquela planta que dá uma fruta chamada maçã. Ela é frondosa. Então ela destaca o seu marido como alguém especial no meio de todos os outros jovens. Você também é único para mim. E ela continua, leio aqui o verso 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. E eu desejo muito a sua sombra. Eu quero estar com você. Eu quero estar debaixo da sua sombra. Quero estar na tua vida. Gozar da tua companhia, da tua comunhão. E debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Ela gosta do convívio, de tudo que provém do marido dela. Dessa intimidade, porque é um ambiente de intimidade relacional, meus irmãos. Ela expressa então esse desejo. Verso seguinte, que é o verso de número 4, ela faz um pedido. Leva-me à sala de banquete. E acrescenta essa declaração: o seu estandarte sobre mim é um amor. Meus irmãos, se você for ao pé da letra, sala de banquete, é algo que para nós aqui em Portugal seria o lugar dali para tomar vinho, né? Uma sala especial para tomarmos vinho. É a sala do banquete, naquela época, né? Só que a linguagem não é literal. Ela está usando uma metáfora. Sala de banquete significa, é algo deleitoso, porque lá no início da poesia, no capítulo 1, os primeiros versos, já se mostrou que o amor é melhor do que o vinho, certo? Então aqui a metáfora continua. Ela quer gozar do amor do seu marido. Então leva-me para a sala do banquete, vamos ter relacionamento, vamos nos relacionar, nos alegrar na nossa intimidade, ter prazer na nossa intimidade. O seu estandarte sobre mim, sobre minha vida é o amor. Aí ela muda de figura da vinha, do vinho, passa a falar de uma figura que inclui uma figura do campo do exército. No exército, no campo militar, se levantava um estandarte, algumas versões possivelmente seja a palavra bandeira, não é? Levantava a bandeira para dizer sobre quem o povo caminhava, não é? A quem que nós seguimos, quem é que nos protege. Ali está o estandarte. Ela fala: o estandarte sobre mim, o seu estandarte sobre mim é o amor. Ela se sente segura debaixo do amor do seu marido. Ela se sente segura, em paz, confortável, na intimidade, na exclusividade do amor do seu marido. Que maravilha o texto, meus irmãos, que maravilha. E a poesia, ela dá-nos a entender que, de fato,
ela foi levada para a sala do banquete e ela cresce, um pedido: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs. Passas e maçãs, para aquele contexto, eram alimentos afrodisíacos, que alimentavam mais a vontade de amar outro. Até hoje se fala de alimentos e perfumes afrodisíacos, não é? Mas naquele contexto era essa a ideia. Ela se sente enfraquecida de amar o seu marido. Ela diz literalmente, final do verso 5: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Ela deseja ser amparada por ele, que a tua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Então os casais que se amam sabem, percebe o ambiente íntimo, amável, da relação deste casal. E ela tem contentamento nisso, tem prazer no amor da sua vida, seu marido. Amor da sua vida, que é seu marido. Então ela termina com uma advertência. Que coisa curiosa. Ela se sente segura ao lado do seu marido. Ela falou muito de amor, falou muito de desejo. E quando termina essa parte do poema, ela pede às filhas de Jerusalém que façam um juramento público. Na Bíblia há alguns juramentos que eram feitos assim. A criação era chamada como testemunho. Nos casamentos a gente chama pessoas como testemunho, não é? Então a Bíblia usa algumas figuras de linguagem, algumas metáforas, chamando a própria criação de Deus como testemunho. Os céus, testemunhos, as estrelas como testemunho. E aqui, a mulher que ama, que tem amado, que tem gozado da intimidade de seu marido, que tem crescido na sua autopercepção de uma pessoa amada, ela sente o poder do amor. Ela percebe como o amor é poderoso, então ela adverte, ela chama as filhas de Jerusalém, diz a elas: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, e vem as testemunhas, pelas gazelas e servas do campo. Não acordéis, nem desperteis o amor, até que este queira. Não se precipite no amor. O amor é dom de Deus, o amor é uma bênção grandiosa. Mas não tenha pressa para chegar nele. Não tenha pressa, seja sábia. Sejam sábios. Não desperte coisas que não podem ser despertadas fora do tempo. O mesmo amor que é bom, o mesmo amor que move montanhas, é o mesmo amor que pode nos ferir, que pode nos destruir. Então é assim que ela termina. E essa poesia, então, eu vou concluindo aqui para a gente aplicar isso à nossa vida, meus irmãos. Após ela fazer essa advertência às virgens da cidade de Jerusalém, ela termina essa parte da canção. Que esse verso 7, que eu acabei de ler, é um refrão que aparece 3 vezes marcando pontos importantes de todo o livro. Então, quando chegamos ao final dessa poesia, a gente percebe que a gente não esteve apenas diante de um romance antigo, mas diante da sabedoria de Deus acerca do amor dele, acerca do amor com o qual ele nos dotou. Sabe, gente, a jornada da Sulamita, da mulher israelita aqui, e do seu amado, começou com insegurança, você percebeu isso, não é? Começou com insegurança, mas terminou com segurança. Ela começa distante de seu marido e desejosa de estar com ele, não foi assim? E a poesia, essa parte da canção, culmina com eles em intimidade, em comunhão juntos. A poesia começou com uma autopercepção da mulher, destacando as marcas do seu corpo, a marca que ela não gosta, ela não gostava da cor da sua pele, mas ela culmina com beleza, ela está segura de que seu marido a vê como bela, insistentemente bela. Então, o amor verdadeiro, meus irmãos, transforma a forma como os amados se veem. Guarde isso no seu coração.
O amor segundo Deus, o amor verdadeiro, transforma a forma como os amados se veem, como se procuram, como se recebem, como se guardam mutuamente. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui, meus irmãos, deste poema, é que Deus, o amor segundo Deus, dignifica a pessoa amada. Guarde isso. O amor segundo Deus dignifica a pessoa amada. Aquela mulher, você viu, começou dizendo, eu sou moreno. Ela via as marcas do sol, do trabalho da vida, via aquilo que lhe faltava. Mas o amado olhava para ela de um modo diferente. Ele chamava a mais formosa entre as mulheres. Ele viu beleza, onde ela viu o quê? Limitação. Ele não ignorou suas marcas, os seus olhos, pelo jeito, funcionavam bem, mas ele contempla a sua amada com amor. Com amor. Interessante que a Escritura fala que o amor cobre multidões de pecados, de falhas. Quantas pessoas, meus irmãos, vivem hoje escravizadas por comparações, não é? Permita-me falar dessas irmãs aqui presentes, de um modo especial nesse sentido. Quantas mulheres carregam fardos invisíveis, medindo-se constantemente pelos padrões deste mundo. A aparência, a cor da pele, a idade, o sucesso, a aceitação dos outros. Mas esse poema ensina, meus irmãos, que a nossa identidade ela não deve ser construída apenas pela forma como nós vemos a nós mesmos, nem pela forma como o mundo nos vê ou vê você. O amor verdadeiro da pessoa que te ama aprende a contemplar a dignidade que há em você. Pelos simples princípios, pelo simples fato de que quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Nós carregamos a imagem e semelhança do nosso Deus. Por isso que somos dignos. Embora o pecado em nós, embora o pecado tenha causado grande dano a nós. Mas o poema não fala apenas para as mulheres, né? Fala também para os maridos. O amado aqui, o marido, ele não guarda seus sentimentos. Então, os homens tendem a guardar muito sentimento, né? Não falar, ficar silentes, quietinhos. Não é muito bom sermos sempre assim. Este homem do poema, da canção, ele fala, ele elogia. Então, meus irmãos, e entre os irmãos, estou incluso, precisamos aprender, não é? Precisamos aprender a usar os lábios da gente para falar a esposa, honrar a esposa, expressar admiração pela esposa. Porque é isso que esse homem que ama segundo Deus esteve a fazer. Meus irmãos, olha como isso é importante. Não é de pequeno valor. As palavras têm imenso valor. Imenso valor. Muitos lares sofrem, não por falta de provisão material, mas por falta de palavras de vida. Há maridos que trabalham muito arduamente, passam imensas horas fora de casa, sustentam a sua casa, estão preocupados em dar o bom e o melhor para sua esposa e para os seus filhos. Sem falar no fato de que as esposas também trabalham, né? Mas só focar nos homens. Mas muitos homens não fazem tanto, mas esquecem de simplesmente dizer para sua esposa que ela é bonita, ou qualquer outra declaração que enalteça a beleza da sua esposa. O amado do Cântico dos Cânticos, meus irmãos, ensina que o amor, ele não é apenas sentido, ele é expresso, ele é comunicado, ele é dito. A admiração, meus irmãos, ela não se expressa, ela não é expressa muitas vezes. Se ela não é expressa, ela pode deixar de ser percebida. Repito, a admiração, se ela não é expressa, ela pode deixar de ser percebida. Não é? Você lembra como é que nós chegamos a Cântico dos Cânticos? A Escritura fala, não adulterarás. Não é isso? Quando a gente peca dentro de casa, por questões simples até,
de não apreciar um ao outro, o casal não se aprecia, não edifica a casa, não alimenta o próprio amor, não cultiva o próprio amor, não faz mostrar ao outro o amor que sente por gestos, por atitudes, por palavras. Pode parecer que o outro não ama. Isso causa outra ordem de problemas, de ser desprezado e coisa que vale. Então aí a gente vê como a tentação e o risco está dentro da nossa própria casa, nas nossas próprias falhas, nas nossas próprias fraquezas. Então precisamos usar palavras também, manifestar com a vida, mas também usar palavras que façam o outro perceber que é amado, que é amada. Ao mesmo tempo, essa sulamita, meus irmãos, também nos ensina algo muito importante. Ela não apenas recebe amor, ela também oferece amor. Há um conceito estranho, não é? Na sociedade. Você vai perceber já. Ela admira o seu amado. Ela alegra-se com a presença dele, de encontrá-lo. E o amor bíblico é assim, ele é recíproco, ele é dos dois lados. Ele admira ela. Nós vimos isso várias vezes. E ela também o admira. Ele procura ela também o procura. Ele orienta como ela chega até ele. Ele fala e ela também fala. Há a reciprocidade. Então o casamento saudável, ele não é composto por um admirador e um admirado. Tá? Cada um tem um papel. Eu sou o admirador, você é admirado. Não é assim que a Bíblia fala de amor conjugal. Não. Há uma reciprocidade. Ambos aprendem a servir um ao outro. Ambos aprendem a honrar um ao outro. A nossa geração precisa ouvir isso, meus irmãos. Os nossos filhos precisam ser educados nestas verdades. Deus, ele não criou o casamento apenas para sobrevivência, mas também para deleite. Para deleite. O amado, diz esse texto, ele é descrito como perfume, como sombra, como fruto, como abrigo, como alguém que abraça. Você vê, o amor conjugal, meus irmãos, ele não é inimigo da espiritualidade. Não há aqui um contra o outro, não é? Não há inimizade, pelo contrário, a perfeita comunhão entre amor e espiritualidade, desde que vivido segundo o amor de Deus, que é o título da nossa reflexão hoje. O amor de Deus, o amor que Deus concedeu, a capacidade de amar, é uma das mais belas dádivas que Ele nos concedeu. Ele não criou o matrimônio apenas para auxílio mútuo, apenas para a preservação da pureza. Ele tem esse papel, para que não olhemos para a janela alheia, vamos usar essa figura de linguagem, mas também para a alegria do próprio casal, uma santa alegria, uma comunhão profunda. Mas a poesia termina com uma advertência, não é? Não desperteis o amor até que este o queira. Ela mostra para nós o poder do amor. O poder do amor. Às vezes a gente lê sobre medicina e nessas leituras a gente descobre um aspecto interessante. Desculpe falar das nossas experiências. Eu não acho que a gente deva fazer isso de forma corriqueira, sabe, meus irmãos? Nós devemos nos concentrar na escritura. Algumas coisas chamam a atenção para essa essência, meus irmãos, para dizer. Mas ao ler sobre medicina, a gente percebe que o amor pode causar doenças. A pessoa pode sofrer por amor. Essa mulher desfalecia de amor, não? O mesmo amor que faz mover montanhas, não é isso? Lembra de Jacó, o que fez? Trabalhou 7 anos e aquilo lhe pareceu o quê? Com nada. É o amor. O amor faz isso. É o poder do amor. É o poder do amor que faz a gente trabalhar, não só 7 anos como Jacó, a gente trabalha a vida toda por amor de alguém. A vida inteira. Por amor da esposa, por amor do marido, por amor dos filhos,
A vida toda. O amor tem esse poder. Só que o amor despertado antes da hora, o amor pode nos adoecer. Então guarde isso. Você já sabe. Ensine os teus filhos a cuidar do seu próprio coração, não é? A não despertar o amor antes da hora. Então, filhos, quando vocês ouvirem seus pais a ser filhos, vão estar na hora de namorar, não é? Se não é assunto para você por causa da época de vida, entenda que eles instruem vocês a agirem assim por amor a vocês. Porque essa palavrinha chamada amor, ela é muito boa, mas ela também pode ferir teu coração e tua vida. E como teus pais amam você, ele quer preservar você. E ele faz isso por causa da Escritura, por causa de Deus. Não é isso? Então, filhos, atentem, não é, a voz da sabedoria e não desperte o amor antes do tempo. Mas eu vou aqui partir para o encerramento com uma última aplicação, meus irmãos. Uma última aplicação. Quando a gente contempla essa poesia, a gente é obrigado a reconhecer uma realidade muito dolorosa. Nós reconhecemos, meus irmãos, que nenhum de nós ama perfeitamente. Nenhum marido ama sua esposa como deveria amar. Nenhuma esposa responde ao marido como deveria responder. Sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado entrou nas nossas entranhas, na nossa vida. O pecado entrou no nosso coração e o profeta descreve o nosso coração como desesperadamente corrupto. Então os nossos relacionamentos são marcados pelo pecado. Onde deveria haver entrega mútua, muitas vezes domina o egoísmo. Onde deveria haver comunhão, estar juntos, muitas vezes domina o distanciamento. Onde deveria haver palavras de edificação, de encorajamento, muitas vezes há silêncio, ou palavras que ferem, que magoam a esposa, que magoam o marido. E é aqui, meus irmãos, exatamente aqui, amados irmãos, que o Cântico dos Cânticos nos abre uma porta para o Evangelho. Que este poema fala de um casamento humano, não é isso? Mas a Escritura ensina para nós que o casamento aponta para algo maior. Paulo nos diz isso. Quando ele falava em Efésios sobre o marido e a mulher, ele fala lá no versículo 32, no capítulo 5, 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No nosso Cântico dos Cânticos, a mulher começa dizendo, estou morena. Ela reconhece as suas marcas, ela sabe quem ela é. E não é exatamente assim, meus irmãos, que nós muitas vezes nos vemos diante de Deus. Aliás, não é exatamente assim que nós devemos nos ver diante de Deus. Como pessoas marcadas, pessoas pecadoras, fracassadas. O salmo que nós lemos, a condição da liturgia, Salmo 51, às vezes nós perdemos o contexto dele, mas o contexto é de adultério. Tanto 32 quanto 51, o contexto de adultério de Davi. E Davi, num dos versos, fala assim, eu conheço o meu pecado. Nós conhecemos o nosso pecado. Nós conhecemos, nós ao fazermos uma autoavaliação, nós conhecemos e devemos conhecer os nossos fracassos, as nossas cicatrizes, a escuridão que há dentro de nós, meus irmãos. Mas Cristo olha para nós de uma forma diferente. Eu convido você a refletir sobre isso. Cristo olha para a sua igreja de uma forma diferente. Ele não ignora o pecado. Tanto é que naquela cruz ele morreu por causa dos nossos pecados. Sendo nós ainda pecadores, ele deu a sua vida. Sendo nós o que somos. Ele não nega as nossas manchas, mas ele lava as nossas manchas. Ele pagou o preço para purificar-nos de todo o pecado. Então, como a igreja olha para si mesma, muitas vezes, vê apenas fraqueza.
Eu queria fazer outras aplicações aqui, sabe, meus irmãos? Muito coerentes com esse texto. Eu vou interromper só um pouquinho. A igreja olha para si, vê fraquezas e ela é fraca. Ela é feita de pessoas que têm a mesma estirpe, a mesma natureza. Nós somos seres caídos no pecado, não é? Regenerados, graças ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. É um aleluia bem presbiteriano. Louvado seja Deus. Mas o pecado está em nós, nós lutamos. Nós não só não edificamos bem a nossa casa, os nossos relacionamentos familiares, nós falhamos entre nós, meus irmãos. A forma como nós nos relacionamos, a forma como nós pronunciamos palavras uns para com os outros. Pergunte a si mesmo: as tuas palavras para com os teus irmãos na festa da família são palavras que edificam, que constroem, ou são palavras que destroem os seus irmãos na fé? Que é a noiva de Cristo. Que é a noiva de Cristo. Quando a igreja olha para si, ela vê fraqueza, mas Cristo vê a obra da graça que Ele fez por ela. Ele entregou sua vida por essa noiva. Essa noiva que passou por frustrações por você, pelo seu casamento, que já enfrentou fraquezas, tristezas, fracassos, tragédias. Deus olha para você com graça, porque Ele derramou seu sangue, Cristo, Deus derramou seu sangue. Se Ele olha para esta noiva e vê aquilo que a doutrina chama de justificação. Romanos. Ela vê essa noiva como justificada. Ela vê essa noiva não como alheia, mas como adotada. Somos do Senhor. Nós somos dele e ele é nosso. Ele olha para essa noiva e vê havendo um processo de santificação. Ele está a cuidar dessa noiva, ele está a preparar essa noiva para o dia do casamento. Esta noiva chamada igreja, da qual você faz parte, está destinada à glória. Matthew Henry, ele fala assim, rapidamente, presente essa verdade. Os crentes, dizem, eles são negros em si mesmos, mas belos ao mesmo tempo. Sabe por quê? Diz ele, por causa de Cristo. Tudo devemos a Cristo. A esposa diz: eu sou morena. O esposo diz para ela: tu és formosa. Que extraordinário retrato do Evangelho, meus irmãos. Nós sabemos exatamente quem somos, mas Cristo sabe o que seremos. A igreja está a ser preparada e será apresentada, diz Efésios 5:27, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito ao seu noivo. O cântico começa com uma noiva marcada pela vida e termina com uma noiva segura no amor do seu amado. E essa é a história da redenção, meus irmãos, tal e qual a humanidade caiu em Adão, mas a igreja será glorificada em Cristo, será restaurada nele. Por isso, meus irmãos, a grande pergunta que nós temos que fazer aqui no final dessa mensagem não é apenas como é que eu posso amar melhor o meu cônjuge. Ela é importante, a gente já tratou dela até aqui. E passa pela forma como você se relaciona com o seu marido, com a sua esposa. Como você o trata, a trata. Mas a grande pergunta é: eu tenho contemplado o amor de Cristo por mim? Eu tenho contemplado o meu esposo celestial e o amor que ele tem por mim? Porque quanto mais eu percebo, quanto mais eu noto o quanto Cristo me ama, mais isso me transforma, mais isso me constrange. O amor de Cristo me constrange. E eu, quando olho para o amor de Jesus sobre a minha vida, sobre a nossa vida, embora sendo nós cheios de manchas do pecado, quem sou eu então para ser tão amado? Quem sou eu? Isso me constrange. Vai constranger você. Quanto mais você conhecer Cristo, mais constrangido você ficará. Você vai querer também fazer alguma coisa. Eu preciso amar como Ele amou. Preciso amar mais e melhor minha esposa. Preciso amar mais e melhor meu marido. Aí esse mundo vai ver, meus irmãos.
esse mundo vai sentir o aroma do Evangelho. Olhar para você, marido, olhar para você, esposa, e ver duas pessoas que amam segundo Deus. Que amam segundo Deus. E não será sem motivo que eles vão querer estar pertinho de você. Vou perceber de onde vem isso. Como é que aconteceu isso? Quem mudou o coração de vocês? E vocês têm lá uma palavrinha para dizer. É isso. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para nós. Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Adoramos o nome do